Atualmente, a expressão teatro de grupo tem uma presença que indica novas tendências organizacionais que têm constituído um campo específico do fazer teatral. Diferentemente das estruturas grupais características do teatro dos anos 70 e começo dos anos 80 do século XX, onde o grupo definia-se como espaço de coletividade e principalmente de contestação aos regimes autoritários. O teatro de grupo, nos nossos dias, parece representar um modelo que se define mais pela articulação de projetos cênicos. No caso do Brasil, o movimento de teatro de grupo foi responsável pela introdução de prática de criações coletivas, o processo coletivo. Dessa forma, os grupos aparentemente levaram o ator para o centro dos processos criativos. Posteriormente a esse fenômeno se deu no período imediato da pós-ditadura, a chamada década dos ensinadores. Já no começo dos anos 90, houve uma retomada das criações coletivizadas. No entanto, neste momento, essas práticas receberam o nome de processo colaborativo. O teatro de grupo e a implementação de processos coletivizados de produção e criação tem se caracterizado pela contestação e resistência. Consequentemente, a reivindicação da coletividade representa a construção de um locus de um teatro que se opõe radicalmente ao teatro de elenco e, fundamentalmente, ao sistema da fama, isto é, ao império da celebridade por sobre o discurso criativo da cena. Durante os anos de 2004 e 2005, foram coletadas informações que revelam diversas semelhanças no que diz respeito ao passado e ao contexto atual do teatro de grupo brasileiro. Entre esses elementos, podemos citar o ideal coletivo, projeto estético definido, necessidade da manutenção de um núcleo estável de pessoas, existência de comunhão e efetividade entre os membros do grupo, necessidade da coletividade, desenvolvimento de pesquisas de linguagem, tomada de decisões horizontalizada e a presença de uma figura de diretor menos forte, e principalmente a existência de um trabalho continuado que se entenda além das montagens dos espetáculos, configurando aquilo que seria definido como um trabalho colaborativo. Esse conjunto de elementos representa um referencial para se deliminar a ideia de teatro de grupo, que é reivindicada por um grande número de projetos coletivos que estão em funcionamento no país. O que caracteriza boa parte dos grupos teatrais atualmente é a busca por formas de organização do trabalho grupal, que se sustentem em processos de pesquisas autorais, como elemento de base para a criação do texto dramático e do espetáculo de um modo geral. Cabe destacar nessas práticas grupais uma valorização da figura do ator, na construção do objeto textual e na própria definição dos rumos da encenação em sua totalidade. Isso repercute de forma direta na instauração de processos criativos que adquirem a forma de processo coletivo ou de processos colaborativos. Nesses dois modos de trabalho, o ator passa a ser fundamental na criação da dramaturgia e, consequentemente, cumpre uma função central na criação do espetáculo. No começo dos anos 90, começa a aparecer o uso do termo processos colaborativos, que, segundo Antônio Araújo, diretor do Teatro de Vertigem, seria o compartilhamento da criação pelo dramaturgo, diretor, ator, os outros criadores, sem uma hierarquia nessa criação. O diretor não é mais importante que o dramaturgo não é mais importante que o ator, e assim por diante. O que o difere do processo coletivo seria centralmente o fato de cada indivíduo assinar sua função, ainda que todos discutam os aspectos relativos ao trabalho dos outros. Portanto, no processo colaborativo, nos movimentos de tomar decisões polêmicas, cada um responde por sua respectiva área, dando a palavra final. Mas o que distinguiria o processo colaborativo da já experimentada criação coletiva? Segundo diferentes criadores, o processo colaborativo traz como diferencial a presença da figura do dramaturgo dentro do processo de trabalho. A ausência desta figura na criação coletiva, o processo coletivo ocasionava possivelmente um acúmulo de experiências. O FAI é uma exposição que está fazendo 16 anos e ele trata da interconexão entre a arte e a tecnologia. É um evento que já acontece há 16 anos e é um festival que nasceu no início do século com o objetivo de estimular e promover de um modo operacional baseado no coletivismo e na reivindicação de uma horizontalidade, que seria ponto de partida e ponto de centralismo do diretor aparentemente é discutido, com a adoção de procedimentos e de poéticas horizontais.
O processo colaborativo pode ser pensado também como discurso político que ensaia um requiem para os diretores, sem, no entanto, produzir nenhuma ação concreta que conduza ao enfraquecimento dessa figura que continua sendo fundamental na estruturação da cena nacional. Essa horizontalidade, experimentada tanto no processo coletivo como no processo colaborativo, não implica no desaparecimento factual das funções que compõem os procedimentos básicos de criação teatral. Percebe-se que essas funções... Parede, na verdade, ele é um demo de um projeto gigante feito para a fachada de um prédio em... de modo rotativo. As funções estão presentes nos processos e são claramente reconhecidas pelas equipes de trabalho, mas tais funções não são assinadas por indivíduos que ficam particularizados na ficha técnica. Os processos criativos aqui tratados direcionam o ator para um diálogo mais imperativo dentro da criação do texto e do conjunto do espetáculo. Isso determina que se reorganizem as posturas dos membros dos grupos de tal forma que os próprios fundamentos dos espetáculos sofrem deslocamentos. Colocar o ator no centro do trabalho, como uma voz que define os fundamentos do mesmo, parece ser um embrião que permite surgir um gesto coletivo definido, que se diferencia das iniciativas criadas tradicionalmente.